Bora lá, meu povo! Terça-feira, dia 21 de outubro de 2025 e com os resultados de ontem, o Fortaleza está virtualmente rebaixado para a Série B junto com o Sport. Imprensa detona crise política e critica a gestão Marcelo Paes após embate com Eduardo Girão. Palermo fará mudança no ataque contra o Flamengo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje. Meus amigos, ontem foi uma segunda-feira que o circo pegou fogo no Fortaleza Esporte Clube, mas antes da gente repercutir o que saiu na imprensa sobre a crise política que estourou mais ainda na tarde / noite de ontem, eu queria trazer a singela situação do Fortaleza na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Campeonato este que estamos nos despedindo da Série A e praticamente na Série B. Ontem, alguns jogos interessavam ao Fortaleza para o fechamento da 29ª rodada. E aí, meus amigos, tudo de ruim aconteceu para piorar a situação do Fortaleza e praticamente colocar o Lion na Série B. O Juventude bateu o Bragantino por 1-0, resultado que já fez o Juventude ultrapassar o Fortaleza e ainda botar 2 pontos na frente. O Vasco venceu o Fluminense por 2-0. Pouco importa, o Vasco já está na 9ª, na 8ª colocação, colado no Fluminense. E o Vitória bateu confronto direto contra o Santos na Vila Belmiro, igualou a pontuação do Santos, que é o 16º colocado, o primeiro clube fora da zona, e o que faz com que o Vitória não ultrapasse o Santos é o número de vitórias. Porém, o Santos tem um jogo a menos, que é contra o Palmeiras. Então, o Vitória, com muito merecimento, vindo de um triunfo sobre o Bahia no Clássico, venceu o Santos fora de casa, confronto direto, e está na briga de vez para deixar a zona de rebaixamento e está todo mundo acima dele ameaçado. Os próprios Santos, o Atlético Mineiro, o Internacional, inclusive o Ceará, que é o 13º com 35 pontos, talvez até o Grêmio e o Corinthians, mas aí eu já acho um pouco mais complicado, além do Bragantino na 10ª colocação com 36 pontos. Então, essa vitória do Vitória praticamente rebaixa o Fortaleza para a Série B, porque apesar do Fortaleza ter um jogo a menos, que é contra o Atlético Mineiro fora de casa, fica difícil acreditar que o Fortaleza vá conseguir fazer o que o Vitória fez. Ganhar confrontos diretos contra os times de cima e pontuar contra times que estão na parte de cima da tabela. Então o Fortaleza praticamente arruma as malas junto com o Sport e vai disputar a Série B em 2026. As chances de escapar são muito remotas. O melhor resultado, acredito eu, talvez fosse o empate. Né? Saiu até uma matéria que falava que Santos e Vitória era decisivo para Ceará e para Fortaleza, e o cenário era simples. O Santos, por ser o primeiro fora da zona, com 31 pontos, e o Vitória estaria a 3 pontos dele se ganhasse, igualaria o que aconteceu. Né? O resultado poderia definir o rebaixamento do Fortaleza, porque a distância do Fortaleza para o Santos é de 7 pontos. Se o Santos ganhasse, essa distância iria para 10, e o Santos ele ultrapassaria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro 33, né? Ficaria uma distância aí de 9 pontos para o Fortaleza, 3 vitórias, restando aí 10 jogos pela frente. Então ficaria uma situação muito complicada para o Fortaleza, mas muito complicada mesmo. E o resultado para o time paulista, positivo, praticamente definiria o rebaixamento, né? Visto os próximos compromissos são diante do Flamengo em casa e do próprio Santos fora, isso o Fortaleza. Então o melhor resultado seria o empate mesmo, mas o Vitória venceu. Então o Vitória agora abriu uma distância de 7 pontos para o Fortaleza e complicou a situação. Então o Fortaleza praticamente está dando adeus à Série A com esses resultados. Era muito difícil que esse jogo fosse bom pra gente, de alguma maneira. Se o Santos ganhasse era ruim, se o Vitória ganhasse, por incrível que pareça,
também é ruim, que agora tá mais distante pra gente passar o Vitória, que é o primeiro da zona, e o Juventude ultrapassou a gente. Então a gente caiu pra vice-lanterna. Situação azedou de vez e o Fortaleza virtualmente aí está caindo para a Série B, meus senhores. Então, é basicamente isso. E, assim, já foi, né? A gente sabia que isso podia acabar acontecendo quanto antes e o que é mais tenebroso é que esse rebaixamento pode se confirmar no Clássico Rei, né? Vai pegar o Flamengo agora, pode acabar perdendo, depois pega o Santos, pode acabar perdendo também. E, meus amigos, terá o Clássico Rei contra o Ceará para definir aí o rebaixamento de vez, muito provavelmente, e logo ali, né, na 32ª rodada, faltando aí 6 rodadas para encerrar o Brasileirão, fora o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. Então, difícil, mas a gente sabia que essas coisas estavam prestes a acontecer e agora é olhar para 2026 e torcer para o Fortaleza se reorganizar, com ou sem Marcelo Paes, e consiga voltar à Série A direitinho. Mais do que voltar à Série A, recuperar a sinergia com a torcida, recuperar estruturalmente o clube, a diretoria, sabe? Sanar as dívidas. Eu acho que é importante esses pontos, além de voltar para a Série A, claro. Sabe? O clube tem que voltar a ser mais organizado, acabar com essas picuinhas, esses problemas, essas polêmicas. Sabe, tá realmente difícil essa situação. Beleza? Bom, por falar em Marcelo Paes, a gente tem que repercutir um pouco, né, do que aconteceu ontem, esse embate com o Luiz Eduardo Girão, né? E é uma situação muito complicada, certo? É uma situação muito difícil que nós já debatemos muito na live de ontem. E a imprensa disparou muitas aspas fortes, né, sobre esse embate que aconteceu ontem no final da manhã e durou à tarde e também à noite, que teve inclusive a participação da Jade Romero, né, esposa do Marcelo Paes, atual vice-governadora do estado do Ceará. E aí, só para recalcular aqui para vocês, não é nem recalcular a palavra, é relembrar mesmo, né, para vocês aqui a situação que aconteceu, que foi a seguinte, meus amigos. O Girão questionou a SAF, disse que existe uma dívida que pode chegar a 100 milhões, criticou os medalhões que foram contratados pelo Fortaleza, meteu aspas fortes sobre o Fortaleza ter perdido o time da venda da SAF, disse que sempre tivemos um elenco muito unido e compacto, sem estrelas, que os medalhões atrapalharam, falou da dívida, né, de 100 milhões que eu já falei, questão da vaidade dentro do clube, a falta de humildade, sabe? O Girão também falou um bocadinho de coisa. O Marcelo Paes rebateu e acusou o Girão de ser oportunista, né? Disse até que o Girão torceu contra o Fortaleza, entrou muito num viés político da coisa, que já distancia um pouco um pouco não, distancia até muito, na verdade, do Fortaleza em si, né? E pegou realmente muito pesado aí o Marcelo Paes, acho que muito mais do que o próprio Girão. E a Jade corroborou com isso, deixando claro que eu não tô defendendo ninguém, tá? Tô só elencando aqui os pontos mais uma vez para vocês. E aí, o que disse a imprensa sobre este embate? Eu vou trazer um vídeo aqui do Lucas Mota, lá do Esporte do Povo, para ele dar a visão dele sobre essa situação. A troca de farpas pública entre Eduardo Girão, ex-presidente do Fortaleza e senador da República, e Marcelo Paes, CEO da SAF do Fortaleza, é o retrato do momento turbulento que o clube vive. Aquela fase sólida de conquistas dentro de campo, de harmonia fora dele, ficou para trás. O bastidor unânime em torno do nome do Marcelo Paes também ficou arranhado. Não é a mesma coisa de antes. Depois de anos de gestão responsável, ambiente político equilibrado, resultados expressivos, o 2025 do Fortaleza virou um verdadeiro espiral de problemas. A briga pública entre duas figuras relevantes da história recente do clube só tumultua ainda mais e atrapalha o andamento de um Fortaleza já maltratado, machucado e quase nocauteado na Série A. Sobrou a acusação dos dois lados, palavras duras, roupa suja sendo lavada em praça pública, um episódio lamentável. E o torcedor, esse já ferido por tudo que tem vivido em 2025, ainda precisa assistir esse tipo de cena fora de campo. Enquanto isso, o time segue no Z4, cada vez mais perto da Série B. Dureza. Dureza, meu amigo. É o rebaixamento vindo da galope, né? A cartilha do rebaixamento toda sendo preenchida, bonitinha, e quem mais perde com isso é o próprio Fortaleza, né? É o próprio clube e o torcedor.
que tá muito frustrado, muito magoado e sem saber o que fazer nesse rolê, sabe? É muito triste, galera, de verdade, assim, é muito frustrante. É muito frustrante o que tá acontecendo, mas agora também já foi, agora é olhar para 2026 e tentar reerguer aí, com ou sem Marcelo Paes. Eu não vou mais falar aquilo que eu tava falando há alguns dias, porque eu cansei de tentar explicar pra galera, mas a galera não consegue entender de jeito nenhum e tá tudo certo, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Lá no blog do Camp saiu uma manchete, é o seguinte, ó. Alguém precisa estancar a sangria no Fortaleza e evitar que o colapso seja ainda maior no PC. As declarações de Girão e em seguida a resposta de Paes escancararam de vez o colapso no Fortaleza. Em meio a um iminente rebaixamento, mas ainda faltando 10 jogos, ou seja, é possível, pelo menos matematicamente, escapar da queda. O que o Fortaleza não precisava era sangrar fora das 4 linhas. E detalhe, essa sangria é provocada por 2 pessoas que trocavam admirações mútuas. Marcelo Paes, no último sábado, 18 de outubro, fez questão de elogiar Eduardo Girão ao falar sobre o aniversário do Fortaleza. Mas quando a bola não entra, quando o resultado não aparece, o que se vê são oportunistas querendo apontar dedo, criar narrativas, julgar atitudes e macular a imagem do clube. O problema, contudo, é que o Fortaleza só chegou à condição em que chegou sair da CI para a Libertadores graças ao Girão e ao Marcelo Paes. Girão pode ter pego o clube a caminho da Série D e levado o time à Série B. E Paes por ter feito o trabalho... Aliás, Girão por ter pego o clube a caminho da Série D e levado o time à Série B. E o Paes por ter feito o trabalho primoroso e vitorioso de comandar o Tricolor nos últimos 7 anos. É bom salientar que foi Girão quem bancou Marcelo Paes. À época, o atual CEO do Fortaleza não tinha um apoio para ser presidente, mas foi bancado. Muitos falam que foi imposto por Eduardo Girão. A política partidária parece que falou mais alto. Ainda mais com eleições majoritárias em 26, e aí no meio disso tudo, o clube que precisa escapar de um rebaixamento, vê pessoas importantes dentro e fora do PC trocando farpas, mas independente de quem cria, de quem seja criador ou criatura, de quem esteja com razão ou quem esteja criando narrativa, sendo oportunista, só há um prejudicado nisso tudo, o Fortaleza. O FEC, que aliás parece ter voltado ao início da década passada, quando parecia na Série C, e vivia uma crise interna política absurda, com vários cardeais e dirigentes trocando farpas em programas esportivos, nas áreas de renúncias e dificuldades financeiras. Falta alguém de bom senso para estancar a sangria, alguém que possa aglutinar e evitar que o colapso seja ainda maior no Fortaleza. É isso, gente. Tá difícil. Eu concordo com as críticas da imprensa, porque o torcedor tá sofrendo muito e só o Fortaleza tá saindo prejudicado no meio disso, sabe? No meio dessa esculhambação. Grande verdade é essa, não vamos ser aqui hipócrita, não. E aí um parceiro lá no Twitter comentou o seguinte: vou repetir algo que falei semana passada por coincidência. A torcida do Fortaleza tem que ter cuidado com a mágoa com Marcelo Paes e perceber o tipo de rato que tá saindo do esgoto porque viu uma oportunidade. Ele não se referiu ao Girão, não. Ele se referiu a vários outros, tá? E assim, incluindo o Girão também, na visão dele. É uma situação delicada pro torcedor também, sabe? Aceitar o fracasso da gestão Paes e ainda assim confiar e apoiar é difícil, mas vai de cada um, né? Então cada um tem que ter a inteligência e a maturidade para ver isso aí. É muito complicado, gente, mas muito mesmo. Tem uma matéria do Tom Barros que traz a manchete o seguinte: Fortaleza a caminho da eliminação. Meu amigo, essa matéria é grande e eu vou trazê-la porque vale a pena a leitura, sabe? Olha só, vocês sabem aquele dia em que nada dá certo? A pessoa sai de casa toda arrumada e perfumada, pisa nas fezes de um cachorro. Quando chega no edifício, local de seu trabalho, um pane no sistema elétrico desativou todos os elevadores, a sala fica no 19º andar. Só muita reza para livrar de todos os males. Cedinho, pronto para o café, água no fogo, acaba o gás. Quando a pessoa está tomando banho, a empresa suspende o fornecimento d'água. Ao tentar ligar o carro, a bateria riou, calçada molhada, o escorrego, o tablet caiu e trincou a tela. Desde o começo do ano, nada tem dado certo para o Fortaleza. Começou com a pré-temporada nos Estados Unidos, o Santos e o Nacional da Colômbia desistiram de participar, os organizadores improvisaram os adversários lá mesmo nos Estados Unidos, a pré-temporada foi um fiasco. Vocês sabem aquele dia que nada dá certo? Pois é, o Leão multiplicou pelo ano todo. Uma sequência de erros e tropeços, a derrota para o Cruzeiro no sábado foi apenas mais um tropeço. Tudo errado o ano todo. SAF. Como está a situação da SAF do Fortaleza? A SAF do clube foi criada em 23. Como estão as finanças? Os investimentos têm correspondido ou estão abaixo do esperado? A quem quer investir tendo menos de 50% das ações? A que pontos pode ter influência nos desarranjos da equipe? São as perguntas. Fatores.
No Fortaleza, a necessidade de uma avaliação completa em todos os níveis. Não pode a avaliação ficar restrita ao desempenho em campo. É preciso dimensionar o que está havendo fora das 4 linhas. Até o alto comando deve ser questionado. Terá sido do alto comando o erro da avaliação? Departamento de futebol. É claro que os componentes do departamento de futebol têm responsabilidade maior. São eles que estão diretamente ligados aos que desenvolvem as atividades em campo. Terá havido erro de percepção? Não captaram a tempo sinais negativos permitindo chegar ao estágio atual? Causas. Na aviação, onde convivo há 3 décadas, costumam dizer que a queda de um avião só acontece com a associação de vários fatores. São desídias que se acumulam e terminam por provocar uma situação mais grave e insustentável. Assim me parece o que está acontecendo com o Fortaleza. A caminho. O Fortaleza está a passos largos indo na direção do despenhadeiro. Quem ainda poderá detê-lo? A cada rodada as chances são mais reduzidas. O time precisa de gols. Entretanto, há 180 minutos e acréscimos não marcam gol sequer. Sem gols fica muito difícil. Está mesmo a caminho da eliminação. Tá aí, Tom Barros, sempre muito assertivo, levantando perguntas, fazendo questionamentos que, vamos ser sinceros, né? É difícil, é uma situação complicada, mas a gente já tá meio que assimilando, né? São 26 derrotas, cara, na temporada. É a temporada com mais derrotas na história do clube. É muito pesado, sabe? Fora isso, o Fortaleza está 10 pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento, que era, né, o ponto a ser batido, né? Usado como referência, o que aconteceu em 2022. Mas tá 10 pontos abaixo, então tá muito ruim. Bom, Flamengo sábado, e sem Lucero, o Palermo terá que mudar o ataque do Fortaleza. E aí, senhores? Vamos ver quem é que ele vai colocar, né? O centroavante está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Muitos dizem que é um reforço. Em contrapartida, o Palermo vai ter o retorno de 2 jogadores, o Davidson e o Bareiro, que estavam suspensos e por isso não viajaram para Minas. E retornam são opções para Palermo. Outra possibilidade é a escalação do jovem Kaique, fez a sua estreia contra o Cruzeiro, jogou 20 minutos e teve boa movimentação, podendo ganhar mais espaço com o treinador. Apesar de não ter aberto mão de utilizar centroavantes em 7 jogos em que comandou o Leão, Palermo também tem a opção de jogar sem um atleta centralizado e apostar em um ataque mais veloz. Nesse caso, Moisés ou Herrera poderiam pintar no time titular, ao lado de Breno Lopes. Vamos ver o que é que vai acontecer. Façam as suas apostas. Quem jogará no lugar do Lucero? Ou não teremos um centroavante no lugar do Lucero? Enfim, comentem as opiniões de vocês aqui abaixo. Feedback é sempre muito importante. Bom, meu povo, é isso. O videozinho. Curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link pra galera assistir, deixa o hype também. Não sei se teremos live hoje, mas se não tiver live eu trago um outro vídeo no período da tarde ou até mesmo no período da noite, na hora da live. Beleza? Tamo junto, muito obrigado, valeu, falou e é nóis!